Bom dia a todos. Faz um tempinho já que eu não dou uma aula do Projeto Pioneiros, porque eu estava em viagem missionária e hoje me deu esse grande desejo, né, de transmitir esse material. É uma palestra de março de 1978. Diz assim: o verdadeiro significado da qualificação sacerdotal, Reverendo Hashizumi. Né? Na palestra que fez aos candidatos a ministro, o reverendíssimo Hashizumi destacou três aspectos importantes: o significado da atual atividade da igreja, o significado espiritual da qualificação sacerdotal e os frutos da fé centralizada no solo sagrado. Após a unificação da nossa igreja, todos nós messiânicos tivemos o empenho de voltar ao início da obra divina com que Meixo Sama desenvolveu, através desse esforço, a estruturação da igreja tal qual ele a desejava. Dessa forma, vimos elevando a cada ano que passa a nossa fé centralizada no solo sagrado. Em nosso esforço para elevar a fé, trouxe resultados nas atividades de difusão que desenvolvemos através da reunião do lar que está realmente criando raízes na sociedade local e que, juntamente com outras atividades baseadas nos ensinamentos de construção do paraíso terrestre através da flor, tornaram-se ricas em criatividade. Dessa forma, podemos atender a quem quer que seja para dar nossa fé a tais pessoas e aprofundar ainda mais a nossa fé messiânica. Meixo Sama desejava levar a luz de Deus para um número cada vez maior de pessoas. Foi com esse espírito que fundou a nossa igreja, com o objetivo de construir o paraíso terrestre. Nós hoje somos membros graças à afinidade espiritual que tivemos e que temos com Meixo Sama. Mas será que estamos realmente de acordo com a sua vontade? Foi nesse sentido, buscando analisar se estamos ou não de acordo com a vontade de Meixo Sama, que em 1969 começamos a fazer esse exame e renovar a nossa fé. Retorno ao espírito de Meixo Sama. Após a unificação, fizemos todos os esforços para retornar ao espírito com que Meixo Sama fundou nossa igreja. E dentro desse espírito, então centralizado no solo sagrado, a atividade de salvação está se expandindo cada vez mais e se tornando realmente uma salvação no sentido exato da palavra. A igreja existe porque é sustentada pela vontade e poder de Meixo Sama. Todas as atividades estão sustentadas pela sua vontade e, se puder, e seu poder. Dentre essas atividades existem as grandes e as pequenas, mas no fundo, na sua base, está sempre o espírito da unificação. A igreja tem, por sua vez, que procurar aprimorar e assumir uma posição e uma postura mais condizente com o seu crescimento. E dos próprios ministros e missionários também é exigida uma forma de comportamento mais digno, uma atitude mais honrada, cada vez mais honrada e assim por diante. Sentir o sofrimento dos membros. Nessa posição, muitas vezes, temos que corresponder ao desejo dos membros e muitas vezes falar também em nome de Deus, em nome de Meixo Sama. Como ministros, qual deveria ser o nosso preparo espiritual? Devemos ter uma fé profunda, ouvir os sofrimentos dos membros como se fossem nossos próprios sofrimentos. Meixo Sama diz: naturalmente, todos nós somos seres humanos. Somos imaturos, cometemos erros, mas o importante é não transferir a causa dos erros a Deus ou aos outros. O importante para nós é que o desejo do membro seja tornado luz para a elevação da nossa fé e nosso aprimoramento espiritual. Finaliza o reverendo. Creio que consegui transmitir aos senhores o que dos senhores está desejando a sede geral. Graças à unificação, a nossa igreja está realmente caminhando com passos enormes e correspondendo a toda essa boa vontade em todas as partes do mundo. Façamos da reflexão a base da expansão da fé. Aproxima-se o culto do paraíso terrestre, dia em que a luz espiritual manifesta-se ao mundo com intensidade, crescente a cada ano.
Nessa época, à medida em que cresce a quantidade de luz divina espargida no mundo, do mundo espiritual, aumentam também os esclarecimentos a todas as coisas que, no decorrer do ano, estavam ocultas. Deus então se revela e se mostra a cada um de uma maneira diferente, respondendo aos apelos daqueles que o buscaram. Numa espécie de espiral ascendente, quanto mais passam os anos, mais a luz é jorrada ao mundo e mais se aproxima a instauração da nova era. Eis porque o mês de junho, para os messiânicos, encerra um período de profunda reflexão e abre um novo período de realizações. O ano messiânico vai de 1º de abril de um ano a 31 de março do ano seguinte, dividido em 4 trimestres, abril a junho, julho a setembro, outubro a dezembro e janeiro a março. Este é o período do ano dedicado justamente à reflexão, à meditação sobre todas as atividades anteriores. Voltando ao início da nossa fé messiânica, como preparação para receber a intensa luz do dia do paraíso e podermos, assim, entrar a partir de julho num período de concretização dos novos objetivos. Mas perguntamos, o que é refletir? O que significa voltar ao início da fé? De acordo com as palavras do reverendo Hashizumi, na aula de aprimoramento que proferiu aos candidatos a ministro, refletir, voltar ao início significa observar a própria fé, tomando como exemplo o espírito de Meixo-sama, como membros que estamos ligados a ele por afinidade espiritual. Meixo-sama dizia, a obra divina é comigo. Nesse sentido, desconfiei o Hikari para serem um templo vivo do Espírito Divino. A reflexão. Os membros têm a missão de transmitir a luz da salvação no lugar de Deus. Mas será que todos estão conscientes disso e estão trabalhando alegremente para a obra divina? Será que estamos procedendo atenciosamente com os nossos familiares, procurando criar o nosso lar messiânico, o nosso lar de luz? Como membros, será que estamos desenvolvendo nossas atividades? Com que sentimento e pensamento estamos participando das reuniões, nos lares, da ciência de Jorei, das nossas dedicações nos serviços internos da igreja? Será que estamos enfrentando nossas dificuldades sozinhos? Ou as relatamos aos nossos amigos de fé, contando implicitamente com a sua ajuda? Como missionários, como estamos nos esforçando para conhecer a situação dos membros? Como estamos procurando desenvolver a difusão? Cultivemos a fé que nos possibilite dedicar alegremente na obra divina de construção do paraíso. Como pessoas, em nosso lar e na sociedade, como missionário, reflitamos sobre o espírito, o sentimento, o pensamento com que dedicamos no ano que passou. Criemos o objetivo de aprimorar esse espírito, sentimento e pensamento no presente ano de trabalho, visando deixar crescer dentro de nós a fé que nos permite dedicar na criação de pessoas felizes através da permissão para servir na obra divina. Um material maravilhoso esse, né? E a grande reflexão realmente é essa. Como é que estamos sendo missionários? Como estamos sendo como messiânicos? Aqui foi uma aula, uma preparação para preparar novos ministros, né? Isso em 78. Essa semana eu estava viajando e eu recebi uma mensagem do amigo dizendo que a ministra do ABC, que foi minha ministra na Messiânica Mundial, ela tinha falecido, ministro Maria de Lourdes Guedes Terror. Ela era uma mulher brava, brava pra caramba. E eu lembro que ela chegou em São Caetano com a fama de ser carrasca de jovens. E eu, por acaso, era o assessor de jovens na época. Pois a ministra Lourdes se tornou a nossa maior incentivadora, porque ela me ajudou em vários momentos com um rigor de postura, de fé, de comunicação, de tão forte que poucas pessoas entendiam, né? Ela chegava na igreja com o fusquinha dela, dedicava com a maior alegria do mundo, nunca deu trabalho aos membros, nunca exigiu nada que não fosse a fé, nunca explorou ninguém, e era brava, mas se tornou um grande amor de pessoa. Hoje nós vemos muitas vezes pessoas que querem título. Eu quero ser ministro, mas não sabe a profundidade do que isso significa. Não sabe o peso que isso significa. Não sabe a dimensão do que isso traz
perante Meixo Sama e perante a sociedade. As pessoas querem ter um título para ter um título, né? Não vale a pena. Quando nós vemos esse material aqui, de retornar ao espírito de Meixo Sama, é realmente fazer uma análise profunda, individual. Isso não é coletivo. É uma reflexão profunda de como eu estou agindo como missionário, de como eu estou agindo como messiânico, de como eu estou agindo como pessoa. Porque também não adianta ficar vivendo de rótulos, não. Eu sinto que o mundo espiritual está numa revolução gigantesca. E em breve teremos uma purificação de altíssimo grau no mundo messiânico. Ela será imensamente dolorosa. Poucos vão conseguir aguentar. A tendência é um número gigantesco de afastamentos ou a derrocada de uma linha de fé completamente distante do que Meixo Sama sempre ensinou. Aqui eu estou colocando, não estou dizendo que eu estou do lado A, lado B, lado C, não tem nada disso. A arte de Jorei está numa posição que nós estamos caminhando. Nunca fomos atrás de ninguém. Passamos por várias situações de ataques, de mentiras, disso, aquilo, outro. E graças a Deus usamos isso tudo para nós crescermos. Graças ao mal, nós crescemos. Graças ao mal, nos fortalecemos. Graças ao mal, nós estamos de pé. Sim, porque ele quis nos derrubar. Mas assim, hoje, quando você busca a fé dentro do que Meixo Sama ensina, quando as pessoas vêm nos procurar para conversar, para desabafar, a maioria dos ministros se colocam na posição de juízes. E Meixo Sama deixa bem claro isso. Nós não somos juízes de ninguém. Quando você se torna juiz, você coloca assim, a minha igreja é melhor que a sua igreja é ruim. Sem que nós não conseguimos ainda entender que a obra divina é de Meixo Sama. O que os homens fizeram ou fazem de errado já não é problema nosso. É Meixo Sama que vai cobrar essa fatura. Não é mais fácil nós, da nossa condição de membros, dedicarmos e oferecermos o nosso melhor? Às vezes a gente ouve reclamações da pessoa, não vou na igreja por causa de fulano. Poxa, você se vende muito barato. Você não foi para a igreja. Você não recebeu o Ricari porque alguém falou que era legal. Você foi para a igreja e recebeu o Ricari porque alguém te encaminhou, mas você sentiu a mão de Meixo Sama no seu coração. Né? Por isso que ao receber o Ricari, você se tornou uma pessoa diferente. Quando ele fala que a obra divina é comigo, nesse sentido, e diz, confiei o Ricari para serem um templo vivo do Espírito Divino. As pessoas estão se menosprezando. As pessoas estão se vendendo muito barato. Se afastam por coisinha, porque lascou a unha, porque isso, porque aquilo outro. É uma fé infantil. Não tem amor de salvação. Não tem amor pelas pessoas. Não tem amor pelo sofrimento alheio. Sabe, não se preocupam se alguém está ruim de saúde ou bem de saúde. A gente quer ajudar um monte de gente. Queremos oferecer o nosso melhor. Muitas pessoas que nos procuraram vieram com má intenção. Vieram com mau caratismo. Dissimulado com ai, como eu amo o Meixo Sama. Nós oferecemos o nosso melhor, porque é isso que nós temos em nosso coração. Se as pessoas agiram de má fé, não é problema nosso. Não é problema nosso. Já passou, já foi. Né? Às vezes, como o Meixo Sama coloca aqui, todos nós somos seres humanos. Somos imaturos e cometemos erros. Mas o importante é não transferir a causa dos erros a Deus ou aos outros. O importante para nós é que o desejo do membro seja tornado luz para a elevação da nossa fé e do nosso aprimoramento espiritual. Não foi fácil entender e passar por esses estágios na fé. Por isso que ser ministro não é fácil. E outra, aqui na Arte do Jorei, eu não estou preocupado com os títulos. Né? Nós temos missionários em vários locais que ainda não são ministros, mas são missionários muito fortes e agem, tem de show de ministro. Como missionário já passa uns apuros, né? Mas não é. As pessoas confundiram muito também que, eu vou me tornar ministro, vou purificar muito. Você vai purificar porque você tem mácula, independente de ser ou não ministro. Né? Só que
usa-se a purificação, mesmo que disfarçadamente, como se fosse um castigo. E não tem nada a ver. Ué. É puro amor de Deus para nos fazer sermos pessoas melhores. Por isso, quando alguém vai buscar a orientação de um ministro, pedindo jorei, pedindo orientação, o ministro ou o missionário tem que estar preparado e entender que naquele momento ele é Meixo Sama encarnado. Consegue entender isso? Você tem uma visão assim? Eu sou o Meixo Sama encarnado nesse momento. Eu preciso ajudar essas pessoas. Será que nós, a cada ciclo de nossas vidas, né, vamos nos renovando. Cascas são jogadas fora, são rasgadas, por assim dizer, são quebradas, né? Nosso coração tem que ficar mais descongelado para que realmente a luz de Deus e o amor de Deus possa penetrar mais profundamente na nossa alma e, consequentemente, nós possamos transmitir da mesma forma esse amor de Deus para outras pessoas. Nossa missão é oferecer o nosso melhor. Por isso que talvez esse retornar ao espírito de Meixo Sama seja a parte mais difícil. Eu encontro membros de vários locais, pessoas que nos procuram aqui, mandam mensagem. Eu estava até nessa viagem agora, retornando agora, eu estava pensando, né? Tem ministros, reverendos, missionários, não importa quem seja o título, qual o título, grau, missão, não importa, que agem como se fossem feitores de escravos. Existem muitos feitores dentro das igrejas, que são aquelas pessoas que massacram, humilham o membro para que ele faça do jeito que ele quer. Ou o ministro é como se fosse um feitor. Ah, o ministro é muito bravo, ele vai dar bronca. Ah, o ministro é muito bravo, ele vai dar bronca. Cara, ele só é bravo. Não orienta. A ministra Lourdes, ela era brava, mas ela orientava. Né? Eu lembro uma vez, para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma festa na igreja dos jovens. Era um bingo, karaokê, não me recordo. E era para levantar um dinheiro que nós íamos fazer alguma atividade na igreja. E a ministra não deu apoio nenhum. Nenhum. E teve atividade. E foi meia boca. Nós ficamos muito revoltados, muito bravos. E nós convocamos uma reunião com a ministra. Na sala dos jovens. Fechamos a porta. E ali foi bravo. Foi feia a coisa. No bom sentido. Discutimos muito. Mas a partir deste dia, a ministra Lourdes Terror se tornou a nossa maior aliada. Tanto é que eu organizei na época, com um grupo de jovens que estava reiniciando, um seminário nacional em São Caetano. E vieram pessoas de vários locais. E foi um seminário inesquecível. Então, nós precisamos de pessoas que sejam rigorosas na fé? Sim, porque elas nos orientam e nos dão um rumo. Mas nós não precisamos de feitores da fé. Eu sempre fui rebelde, por assim dizer, em algumas situações. Mas eu nunca fui burro. Né? Porque eu nunca me deixei levar por esses ministros feitores. Ou missionários feitores. Né? Que vinham com chicote para querer me dominar, ou para querer dominar o grupo de jovens. Quem lembra da igreja de São Caetano do Sul, e se alguém perguntar como é que era o setor de jovens de lá, vai lembrar o que eu fazia com o grupo de jovens. Mas nós sempre mantivemos uma linha que era um por todos, todos por um. Né? Seguindo fielmente o que Meixo Sama nos orientava. E detalhe, nós não tínhamos material de estudo como eu tenho aqui na Arte de Jorei hoje. O que eu tinha na época, o quê? Era os Alicerces do Paraíso. E 100 Histórias da Minha Fé. Que esse livro me ajudou muito a formar uma base muito forte para o grupo de jovens. Depois, eu assisti um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, que eu assisti no mesmo dia, assisti 4 vezes. De tanto que eu estudei esse filme para ver como nós tínhamos que nos transformar.
Carpe diem. Aproveite o dia. Torne suas vidas extraordinárias. Mudem seu campo de visão. Não sejam como os outros. Nós somos messiânicos. Nós não podemos ser pessoas comuns. E hoje eu vejo muita gente agindo como se fosse um qualquer. Não estou julgando nenhuma igreja, pelo amor de Deus, nenhuma religião, nada disso. É como se nós não tivéssemos nada. Como se nós fôssemos um mero cabide do Ricari. Não há um comprometimento com a fé, não há um comprometimento com o Meixo Sama, não há um comprometimento com os nossos ancestrais antepassados. Em muitos locais há apenas medo. Se eu não fizer, eu vou sofrer. Se eu não fizer, eu vou purificar. E esquece-se, por que Meixo Sama criou? Por que nasceu a igreja messiânica? Por que nasceu a messiânica? Meixo Sama desejava levar a luz de Deus para um número cada vez maior de pessoas. Foi com esse espírito que fundou a nossa igreja, com o objetivo de construir o paraíso terrestre. Nós hoje somos membros graças à afinidade espiritual que tivemos e que temos com Meixo Sama. Mas será que estamos realmente de acordo com a sua vontade? Foi nesse sentido, buscando analisar se estamos ou não de acordo com a vontade de Meixo Sama, que em 69 começamos a fazer esse exame e renovar nossa fé. Olha quanto tempo já se passou. Quanto tempo? 50 anos, né? Será que estamos de acordo com o que o Meixo Sama espera da gente? Eu estou repetindo muito nas aulas, às vezes, que tem que parar de ficar brigando com o de igreja, sabe? Grupo A, grupo B, para ver quem é mais bonitinho. Eu sempre fui da opinião seguinte. Como os líderes muitas vezes se acovardam e não aparecem, e os membros que ficam se debatendo, se matando, muita coisa e tal, e às vezes se expondo gratuitamente, né? E se as pessoas querem brigar, botam um ringue. E vão os cabeças lá brigar, ué. O mais forte vence. Nem sempre, né? O mais sábio. Então, não podemos, temos que parar de desonrar o nome de Meixo Sama. Temos que parar de brincar de igrejinha. Temos que parar de ser missionários, ministros, reverendos, mercenários, que só buscam dinheiro, só buscam tirar dos membros aquilo que eles nem têm mais. Está na hora de sermos pessoas completamente diferentes, dentro do amor que Meixo Sama criou essa alma divina. Às vezes dá vergonha às vezes, de ver as postagens que são colocadas, as brigas que são colocadas, as guerras que são colocadas. Poucas vezes eu usei as redes sociais para fazer qualquer tipo de ataque. Já fiz alguns esclarecimentos, porque teve gente de muita má fé usando o nome da Arte Jorei para ligar para as pessoas, pedindo dinheiro, várias situações, e a gente nunca soube disso. Porque tem muita gente que mente usando o nosso nome. Mas a Arte do Jorei está aqui quietinha, fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Nenhum missionário, membro, ministro, reverendo da Arte de Jorei pode chegar em qualquer unidade e exigir nada. Nós estamos lá para servir. Assim que nós fomos formados, para servir aos membros. Não importa a hora de comer, a hora de dormir, nada. Nós estamos lá para servir, para oferecer o nosso melhor. Porque esse é o propósito das viagens missionárias. Da mesma forma, eu aprendi também, dentro do que o Meixo Sama ensina, cada macaco no seu galho. Quem é bom em determinada atividade, deixa a pessoa desenvolver. Eu não sou bom em Ikebana, por exemplo. Para que eu vou me meter a besta querendo dar aula daquilo que eu não sei? Eu não sou bom com jovens. Para que eu vou querer ser líder de uma coisa que eu nunca fui? Eu não sou bom com gratidão. Para que eu vou querer falar de uma coisa que eu nunca pratiquei? Ah, mas o ministro fulano, aquela senhora, aquele senhor, aquele membro, ele fala muito bem porque ele tem graça, tem milagre. Então deixa ele falar. O poder da oração é tão grande que agora há pouco, assim que eu abri aqui, recebi uma mensagem de uma membro, né, do norte do Brasil, que já posso fazer dois ou três pedidos de graça, não, pedido de oração aqui,
teve uma graça e acabou de fazer um donativo especial para cá. Nunca pedimos nada. Deus provém, Deus proverá. Exu Sama provém, Exu Sama proverá. Na fase bíblica diz, né, Jeová Jireh. Nós temos que retornar urgentemente ao espírito de Exu Sama. O tempo está acabando. Essa tsunami espiritual se aproxima de uma forma imensamente violenta. Tomara Deus que Exu Sama nos acolha. E principalmente, tomara Deus que a gente esteja do lado certo. Muito obrigado a todos. Uma boa missão, uma boa reflexão.